Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, temos um tema que mexe com áreas bem distintas, né? Ciência e fé. Vamos investigar um estudo científico de grande escala, bem grande mesmo, sobre os efeitos da oração intercessória, sabe? Aquela que outras pessoas fazem por nós. E o foco é na recuperação de pacientes depois de uma cirurgia cardíaca séria, a revascularização do miocárdio, que o pessoal conhece como ponte de safena. Exato. Um tema fascinante. Nossa fonte principal aqui é um artigo importante publicado no American Heart Journal lá em 2006. Foi liderado pelo Herbert Benson e uma equipe grande de pesquisadores. E a nossa missão, assim, é entender o que essa pesquisa, que foi bem rigorosa, o que ela descobriu sobre aquela crença comum. Será que a oração de terceiros pode mesmo ajudar na cura? E tem um detalhe que eu achei muito intrigante. O que acontece quando os pacientes sabem que estão recebendo orações, comparado com aqueles que só acham que talvez estejam recebendo? Bom, vamos lá desempacotar isso. Pois é, e vale a pena pensar um pouco, por que fazer um estudo desses, né? Investir tanto tempo, tanto recurso? Primeiro, a cirurgia de ponte de safena é muito, muito comum. Acontece em centenas de milhares de pessoas no mundo todo ano. E é um momento de estresse enorme, físico e emocional, claro. Então é natural que muitos pacientes, e as famílias também, busquem algum tipo de conforto, de apoio. E a oração é um caminho muito comum para isso. Só que, até aquele momento, os estudos que tentaram olhar para isso de forma científica, os resultados eram muito inconsistentes, sabe? Alguns pareciam mostrar algum benefício, outros diziam que não fazia diferença, e vários desses estudos tinham problemas metodológicos, né? Amostras pequenas, jeito de medir os resultados que era meio questionável, problemas na divisão dos grupos. Ficava difícil, sim, tirar uma conclusão firme. E aí surgiu o estudo STEP, que é a sigla em inglês para Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer. A ideia era fazer algo mais robusto, mais sólido, um ensaio clínico em vários hospitais, pacientes divididos aleatoriamente, controles bem definidos. O grande objetivo era tentar separar duas coisas: o efeito da oração em si e o efeito psicológico de saber que tem alguém rezando por você. Uma tarefa bem complexa. Com certeza, uma tarefa ambiciosa mesmo. Então, como é que eles montaram isso na prática? A metodologia é chave para a gente entender os resultados, né? Foi um estudo grande, como a gente falou, envolveu 1.802 pacientes. Todos iam fazer essa cirurgia de ponte de safena, mas de forma programada, não era emergência. E isso aconteceu em 6 hospitais diferentes lá nos Estados Unidos. Aí eles pegaram esses pacientes e dividiram, por sorteio, em 3 grupos, bem definidos. O grupo 1, esse pessoal recebeu as orações específicas do estudo. Mas, e aqui está o ponto, eles foram informados que talvez recebessem ou talvez não. Ou seja, ficaram na incerteza. Tinha umas 600 pessoas nesse grupo. A incerteza era a chave aí. Exato. Aí o grupo 2, esse era o grupo controle principal. Eles não receberam as orações do estudo e, igual ao grupo 1, também foram informados dessa incerteza, talvez sim, talvez não. Um pouco menos de 600 pessoas aqui. O controle clássico, né? Isso. E por fim, o grupo 3.
Esse grupo também recebeu as orações do estudo, só que, e essa é a diferença crucial, essas pessoas foram informadas com certeza que estavam recebendo as preces. Sabiam que tinha gente orando por elas dentro do estudo. Também umas 600 pessoas. Certeza versus incerteza. Exatamente. E tem um ponto curioso que os próprios pesquisadores notaram e registraram. Independentemente do grupo em que a pessoa caiu um sorteio, quase todo mundo ali no estudo, coisa de 95, 96%, já acreditava que os amigos, a família, a comunidade religiosa, que essa galera já estava rezando por eles, por fora do estudo. Sim, isso é fundamental, cria um ruído de fundo, digamos assim. É uma oração de fundo que o estudo não tinha como medir ou controlar, né? Exatamente, é uma limitação importante a se considerar. Agora, falando da intervenção de oração dentro do estudo, como é que ela funcionou? Bom, para tentar padronizar o máximo possível, eles pegavam o primeiro nome e a inicial do último nome dos pacientes lá dos grupos 1 e 3 e enviavam essa informação todo dia para 3 grupos de oração cristãos. Eram 2 grupos católicos e um protestante, o Silent Unit. Os pesquisadores até mencionam no artigo, sabe, que eles tiveram dificuldade de achar outros grupos tipo de outras fés que tivessem a estrutura logística para receber essa lista todo santo dia durante os vários anos que o estudo durou. Entendi. Uma questão prática, então. Uma questão prática, sim. E sobre o conteúdo da oração, também houve um acordo. Os grupos intercessores concordaram em adicionar uma frase específica nas suas orações habituais. Era algo como por uma cirurgia bem-sucedida, com uma recuperação rápida e saudável e sem complicações. Uma intenção bem direta. Bem direta. E essa oração foi feita por 14 dias seguidos para cada paciente, começando sempre na noite anterior à cirurgia dele. O objetivo era ter um processo bem definido, né? E para evitar que a expectativa da equipe do hospital, dos médicos, enfermeiros influenciasse os resultados, eles tomaram algumas precauções. Os pacientes foram instruídos a não contar para ninguém do hospital em qual grupo eles estavam, e quem avaliava as complicações depois da cirurgia, os pesquisadores que coletavam os dados, também não sabiam quem era de qual grupo. É o famoso cegamento, né? Essencial para evitar viés. Sim, o cegamento é crucial nesses estudos. Entendi. E o que eles mediram, então, para saber se essa oração organizada ou a certeza de recebê-la fez alguma diferença na prática? Qual era o alvo principal? O desfecho primário, como eles chamam, era bem direto. Era ver se o paciente tinha tido qualquer complicação nos 30 dias seguintes à cirurgia. E para isso usaram uma lista padrão de problemas que podem acontecer, né? Problemas do coração mesmo, pulmonares, nos rins, infecções, problemas neurológicos. Basicamente qualquer coisa que fugisse de uma recuperação considerada tranquila sem sustos. Qualquer percalço contava. Isso. E, além desse resultado principal, eles também olharam outras coisas, os resultados secundários. Registraram a ocorrência de eventos maiores, que geralmente são complicações mais graves, e também a taxa de mortalidade nesses primeiros 30 dias. A expectativa que eles tinham no início, baseada em outros dados, era que mais ou menos metade dos pacientes do grupo controle, o grupo 2, teria alguma complicação. Então o estudo foi desenhado para ter força estatística, para ser capaz de detectar se a oração conseguisse reduzir isso de forma significativa, tipo baixar de 50% para 40% ou até menos. Exato, tinha poder para detectar uma diferença relevante se ela existisse. E aí vamos para os resultados. A primeira grande pergunta era essa. A oração intercessória nessas condições controladas do estudo teve algum efeito quando comparada a não receber? Para responder isso, a comparação-chave é grupo 1, que recebeu oração, mas na incerteza, versus grupo 2, que não recebeu oração, também na incerteza. E o que é fascinante aqui é que... O que foi? É que não encontraram diferença significativa, nenhuma diferença real, estatisticamente falando. Olha só os números. Cerca de 52% dos pacientes que receberam oração, grupo 1, tiveram alguma complicação. E no grupo 2, que não recebeu oração do estudo, foi 51%. Nossa, muito parecido. 52 contra 51. Exatamente. Essa diferença de 1% é tão pequena que a análise estatística mostrou que ela poderia tranquilamente ter acontecido por puro acaso. O cálculo que eles fizeram do risco relativo deu praticamente 1,
que significa, basicamente, ausência de efeito. Entendi. Então, para essa primeira comparação, a oração como foi feita no estudo não pareceu mudar o jogo. Não pareceu. Pelo menos não de forma detectável estatisticamente. E só para completar, quando olharam os eventos maiores, as complicações mais graves, houve até uma pequena diferença, um pouquinho mais no grupo da oração, 18% contra 13%. Mas como esse era um resultado secundário e a diferença não era tão gritante assim, os próprios autores sugeriram que isso também poderia ser só o acaso pregando uma peça, sabe? Certo. E a mortalidade foi praticamente idêntica nos dois grupos. Bem baixa, felizmente. Ok, então, resumindo essa parte, a oração em si, naquele formato específico padrão do estudo, não mostrou impacto nas complicações. Mas, e a outra pergunta? Aquela sobre o efeito de saber que estavam orando por você. Agora a gente compara o grupo 3, que tinha certeza da oração, com o grupo 1, que também recebeu oração, mas não tinha certeza. E aqui a coisa fica realmente interessante, né? É aqui que o estudo deu o que falar. Totalmente. Porque o resultado foi... Bom, foi na contramão do que talvez muita gente esperasse, ou do que a intuição diria. O grupo que tinha certeza de receber as orações, grupo 3, teve uma taxa de complicações significativamente maior. Maior. Foram 59% de complicações no grupo 3, esse da certeza plus oração. Para comparar, lembra? No grupo 1, incerteza plus oração, tinha sido 52%. Nossa, 59 contra 52 é uma diferença considerável. É sim. A análise estatística confirmou isso. O tal do risco relativo foi de 1,14. Tentando simplificar, isso sugere que ter a certeza de receber a oração esteve associado a um risco aproximadamente 14% maior de ter alguma complicação depois da cirurgia. E essa diferença foi considerada estatisticamente significativa, ou seja, a probabilidade de ser apenas fruto do acaso era baixa. Uau! Isso é muito contraintuitivo. Muito. E essa diferença se manteve mesmo quando eles fizeram análises mais refinadas, excluindo alguns pacientes por motivos técnicos. E tem mais um detalhe. Numa análise pós-hoc, que é aquela que eles fazem depois de ver os resultados principais, não estava no plano original. Eles notaram uma coisa específica. Um tipo de arritmia cardíaca, a fibrilação atrial, foi bem mais comum no grupo da certeza, aconteceu em 32%, do que no grupo da incerteza, onde foi 24%. Ah, interessante essa da fibrilação atrial. É. Mas é bom notar que, quando olharam para os resultados secundários, de novo eventos maiores ou mortalidade, aí não houve diferença significativa entre esses dois grupos, certeza versus incerteza. A mortalidade continuou baixa e parecida nos dois. Entendi. Mas o foco fica mesmo nessa taxa geral de complicações mais alta no grupo da certeza. Esse resultado da certeza associada a mais complicações é, sem dúvida, o achado mais inesperado, né? E o que gerou mais discussão depois. Isso levanta uma questão importante. Como é que a gente interpreta um negócio desses? Pois é, o que fazer com essa informação? Os próprios autores do estudo, no artigo, são bem cautelosos. Eles admitem com todas as letras que não tem uma explicação clara para esse fenômeno. Isso mostra a honestidade científica deles, né? Sim, importante reconhecer quando não se sabe. Exato. Eles levantam algumas hipóteses, claro. Uma delas é que, mesmo sendo estatisticamente significativo, ainda assim poderia ser um achado que aconteceu por acaso. A estatística trabalha com probabilidades, nunca com certezas absolutas, né? Sempre existe uma chance, mesmo que pequena. Certo. A possibilidade do acaso sempre existe. Outra coisa que eles ponderam é o papel daquela arritmia, a fibrilação atrial. Ela contribuiu para a diferença, sim, mas eles lembram que ela foi só uma das muitas complicações que eles contaram juntas no resultado principal. Então ela não explica tudo sozinha. Não é a única explicação. Não. E aqui entra um ponto crucial em ciência que a gente sempre tem que lembrar. Correlação não é a mesma coisa que causalidade. O estudo encontrou uma ligação estatística, uma associação entre ter certeza da oração e ter mais complicações. Mas ele não consegue provar que uma coisa causou a outra. E muito menos explicar como isso aconteceria, qual seria o mecanismo. Entendi.
Acharam uma fumaça, mas não dá para dizer com certeza qual é o fogo ou se tem fogo mesmo. Exatamente. Qualquer explicação sobre o porquê disso ter acontecido seria, neste momento, mais especulação do que conclusão científica baseada nos dados do estudo. Faz todo sentido essa cautela. E, como é de praxe em pesquisas sérias, os autores também dedicaram uma parte do artigo para discutir as limitações do próprio estudo, né? O que eles apontaram como pontos fracos ou coisas que não puderam controlar? Sim, eles reconhecem vários pontos importantes. Primeiro, essa questão da natureza da oração no estudo. Era uma coisa meio artificial, digamos. Os intercessores tinham informações bem limitadas sobre o paciente, só o nome. Tinha aquela frase específica para incluir, a duração era fixa, 14 dias. Isso é bem diferente da oração que talvez aconteça numa comunidade, entre familiares, que é mais pessoal, mais informada, mais flexível, né? Sim, a oração real pode ser bem diferente. Pode ser. Então, talvez a oração, como ela acontece naturalmente, funcione de outra forma, e o estudo não capturou isso. Certo. Qual outra limitação? Aquela que a gente já comentou, a oração de fundo. Quase todo mundo no estudo já contava com orações de fora, de amigos, família, igreja. Essa oração extra, que não foi medida, pode ter sido tão intensa ou até mais que a oração controlada do estudo. E aí, talvez ela tenha diluído ou mascarado qualquer efeito que a oração padronizada pudesse ter. É como tentar medir o efeito de uma gota de corante num balde que já está meio colorido, né? Fica difícil ver a diferença. Exatamente. Ótima analogia. E um terceiro ponto foi a limitação aos grupos intercessores cristãos. Como eu disse, foi por questões práticas de logística na época do estudo. Mas isso significa que o estudo não pode dizer nada sobre como seria o resultado se as orações viessem de outras tradições de fé, né? Judaísmo, islamismo, budismo, outras. Entendi. Então essas são as limitações reconhecidas por eles. Sim. E é igualmente vital, eu acho, a gente entender o que este estudo não diz, o que ele não prova. Certo, o que ele não está dizendo. Primeiro, ele não prova que nenhuma forma de oração funciona ou não tem valor. Ele focou num tipo bem específico. Ele não fala nada sobre a oração que o próprio paciente faz por si mesmo, por exemplo, nem sobre o conforto psicológico, o apoio social, o sentimento de pertencimento, que vem de fazer parte de uma comunidade de fé e saber que as pessoas se importam. Isso tudo pode ter efeitos positivos na saúde, mas não era o foco direto do STEP. São outras dimensões da experiência religiosa ou espiritual. Tenta responder se Deus existe, se ele atende ou não a preces, qual seria o mecanismo divino por trás disso. O foco era estritamente clínico e científico, avaliar os resultados de saúde de um tipo bem específico de intervenção à oração remota, padronizada num cenário controlado de ensaio clínico. É uma tentativa de aplicar o método científico a um fenômeno complexo. Perfeito. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente vê o estudo STEP como uma tentativa muito ambiciosa e metodologicamente rigorosa de usar as ferramentas da ciência para investigar algo que toca lá no fundo da experiência humana, da fé, da esperança. Não é de forma alguma um julgamento sobre a fé em si, mas é uma análise de uma intervenção particular num contexto médico bem específico. É um exemplo fascinante do desafio que é estudar cientificamente fenômenos que estão ligados à espiritualidade, à mente, à consciência. Uma fronteira complexa da ciência, sem dúvida. Então, para a gente ir amarrando as pontas, resumindo os pontos-chave que a gente extraiu dessa nossa análise do estudo STEP, primeiro, a oração intercessória, da maneira padronizada como foi feita aqui neste estudo, não demonstrou um benefício claro na redução de complicações depois da cirurgia cardíaca. Isso quando comparada a não recebê-la, naqueles pacientes que estavam na incerteza. As taxas de complicação foram basicamente as mesmas. Certo, primeiro ponto claro. Segundo ponto, e talvez o mais intrigante, o mais discutido, a certeza de estar recebendo essas orações do estudo foi associada estatisticamente a uma taxa maior de complicações. Isso em comparação com quem recebeu as mesmas orações, mas permaneceu na incerteza.
Um resultado que desafia a nossa intuição, né? Totalmente. E essa descoberta inesperada sobre a certeza, ela nos deixa com uma reflexão final bem interessante, eu acho, que talvez vá até além da questão da oração em si. Como assim? Será que a psicologia da expectativa pode ter um papel nisso tudo? Será que o simples fato de saber com certeza que você está recebendo uma intervenção especial, mesmo que seja algo não físico, como a oração, poderia, de alguma forma paradoxal, gerar um tipo de ansiedade? Interessante. Tipo uma pressão para melhorar? Talvez. Ou um estresse de performance, como alguns chamam. Ou então, quem sabe, uma hipervigilância. A pessoa fica tão atenta a qualquer coisinha, qualquer sintoma, que isso acaba afetando a fisiologia dela, as respostas do corpo, num momento já tão delicado como a recuperação de uma cirurgia grande. Faz sentido pensar nisso. A mente influenciando o corpo de formas inesperadas. Exatamente. A gente não tem como saber só com este estudo, claro, são só hipóteses. Mas essa associação inesperada que eles encontraram entre a certeza e mais complicações, talvez tenha aberto, meio que sem querer, uma janela para essas questões mais amplas. Questões sobre a poderosa interação mente-corpo, sobre como as expectativas do paciente, a percepção dele sobre o tratamento, podem influenciar os resultados de saúde. É um campo que continua desafiando a nossa compreensão. Talvez o estudo STEP, mesmo focado na oração, tenha tropeçado numa pista importante sobre esses outros mecanismos complexos da experiência humana durante a doença e a recuperação. Fica a pergunta, né? Tanto para futuras investigações quanto para nossa própria reflexão. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros, então você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.